Paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos podem ficar de pé perante o Senhor Jesus? Para a gente fazer uma leitura bíblica. Se você não puder, pode ficar sentado mesmo. Pode ficar sentado mesmo, quem puder. Aleluia! A Deus glória, louvor e adoração. Amém? Toda glória, toda honra seja dada ao Cordeiro Santo de Deus, que habita aqui no nosso meio. Quem trouxe sua Bíblia Sagrada? Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Deus abençoe todos os amados que estão aqui esta noite, nos prestigiando com a sua presença, que vieram adorar a Deus junto conosco. Os visitantes sejam bem-vindos, os membros, os obreiros, Deus abençoe a todos. Já são todos os obreiros dessa casa são meus amigos, a quem eu tenho muito carinho por todos eles. Amém? Os pastores da minha retaguarda, Deus abençoe, o pastor Marcos, o pastor Reis, é o pastor desse campo, sua esposa, a pastora Lia, Deus abençoe toda essa família. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, quem achou diz amém. Há um mistério a ser revelado aqui no nosso meio. Comentava com o pastor ali na frente, falei, que palavra, né? Para mastigar foi difícil. Por quê? Porque é um mistério. Um mistério, ele sempre tem que ser revelado, porque Deus, ele nos revela a sua poderosa palavra. Vamos começar a partir do 9. Glória a Deus. E depois vamos chegar até o versículo 12, que é o versículo chave do tema dessa campanha, que tem pelo título, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Mas vamos começar a partir do versículo 9, para a gente entender melhor. Amém? Diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor apego do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só, como se aquietará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Pode tomar seu assento. Tome seu assento. O povo do glória a Deus já está nesse lugar? E o povo do aleluia já chegou aqui? Glória a Deus. O cordão de 3 dobras, ele não se quebrará tão facilmente. Queridos e amados irmãos, Salomão foi o 10º filho do rei Davi e o 3º rei de Israel, e foi um dos reis que mais se destacou diante de todos que reinaram nessa nação. Salomão ficou encarregado de escrever cerca de 3 livros: o livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios. Diz a Bíblia, e os historiadores afirmam, que cada um dos livros que Salomão fez questão de escrever abrange uma parte da sua vida ministerial. Quando Salomão escreve o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão,
ele ainda é um homem jovem. E nessa juventude, Salomão tinha apreço por uma namorada. E você vai perceber que o livro de Cântico dos Cânticos, de Cantares do Salomão, é um livro escrito para uma mulher amada, com uma revelação que se estende hoje, falando também da igreja, ou da noiva e do noivo. Quando Salomão está completando a idade adulta, Salomão já tinha recebido do Senhor a sabedoria do Senhor. Salomão já foi agraciado por Deus com tamanha sabedoria e foi conhecido como o homem mais sábio de toda a terra. E nisso escreve Salomão o livro de Provérbios. E no livro de Provérbios, Salomão dá um show de sabedoria. O livro de Provérbios é conhecido também como o livro da sabedoria. Você quer aprender coisas acerca da sabedoria? É só você ler o livro de Provérbios, que você vai ver que é pura sabedoria o livro de Provérbios. Mas o livro de Eclesiastes, a qual nós estamos lendo, Salomão escreve já na sua velhice. E quando nós falamos de velhice, estamos falando de alguém que já está experiente, alguém que viveu já quase toda a sua vida, alguém que já está maduro o suficiente para dar conselhos práticos. O livro de Eclesiastes trata-se de conselhos práticos, conselhos de nada menos, nada mais do que o grande pregador e sábio Salomão. Todo o livro de Eclesiastes são conselhos, tanto conselhos para os jovens, conselhos para os casais, conselhos para os homens, conselhos para mulheres e conselhos para toda a vida que alguém pode se aconselhar com o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um conselho prático. É só você observar o que Salomão está falando. Além de dar conselho, ele está dizendo em todos os capítulos que ele já viu de tudo. Ou seja, ele está dizendo: eu estou te aconselhando porque eu já vivi isso. Eu estou dizendo porque eu já vi isso. Até no capítulo 3, Salomão vai falar que tudo é vaidade. Ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele está dizendo: é vaidade, porque eu vi e vivi e sei que é vaidade. Quando chega no capítulo 4, o capítulo a qual temos o tema da campanha desta noite, Salomão está falando de trabalho, de três coisas: trabalho, fadiga, cansaço e sofrimento. Ele está dizendo: eu vi que todo trabalhador que trabalha nessa terra, ele se cansa, ele se fadiga e ele sofre. Por quê? Porque o seu trabalho é em vão. Quando ele termina o seu trabalho, ele está cansado. E ainda que ele ganhe muito, ele sofre, porque este povo não tem consolador. Observe o versículo 1 do capítulo 4. Ele diz: este povo que trabalha não tem quem os console. Eles não têm consolador. Ele é um povo desamparado. E um povo desamparado, todo o seu trabalho é vã. Quando ele começa a narrar acerca do trabalho, e ele chega no versículo de número 9, ele diz assim mais ou menos: é melhor andar dois juntos. Ele está falando do trabalho. Ele está dizendo: na hora que vocês tiverem um propósito, é melhor andar dois juntos, porque se um cair, o outro levanta. É melhor andar dois juntos, porque se um sentir frio, o outro esquenta. É melhor andar dois juntos, porque se um quiser prevalecer contra ele, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não vai se partir tão depressa. Observe que no versículo 9 ele fala de 2. No verso 10 ele continua falando de 2. Mas quando chegamos no versículo de número 12, Salomão está se referindo a uma terceira pessoa. E quando ele se refere à terceira pessoa, ele está falando do cordão de 3 dobras. Ele diz: quando é 3, não cai. Quando é 3, não se quebra. Quando é 3, não esfria. Quando é 3, o trabalho não é vã. Quando é 3,
o projeto é concretizado, porque é 3. O cordão de 3 dobras não se partirá tão depressa. E todo projeto que 3 está fazendo não vai ser frustrado, porque é 3. Projeto de 1 se quebra. Projeto de 1 é frustrado, porque é 1. Projeto de 2 se quebra e é frustrado, porque é 2. Mas projeto de 3 ninguém frustra e ninguém quebra. Logo daí eu vou imaginar acerca do projeto do trabalho. Porque Salomão está se referindo que trabalhar em 3, ou seja, trabalhar em equipe é melhor do que trabalhar sozinho. Ele está dizendo que eles não têm consolador, por isso eles sofrem, porque trabalham só. E tudo que trabalhando 3 se trabalha, tem a tendência de ter sucesso. Ou seja, tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz é bom, é perfeito e é agradável, e ninguém pode destruir. Daí a gente vai imaginar acerca da criação da humanidade. A Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia até então. E o Espírito de Deus habitava e repousava sobre a face das águas do abismo. A terra não tinha forma e a terra era vazia, mas o Espírito repousava na face das águas do abismo. Esse repousar que o Espírito de Deus, que o autor de Gênesis está se referindo, esse repousar, é a mesma coisa que uma ave faz com os ovos que choca no ninho. Ou seja, o Espírito está repousando por cima das águas do abismo, a fim de gerar alguma coisa na terra que até então não tem forma e é vazia, mas o Espírito está lá para gerar alguma coisa. O Espírito não está lá em vão. O Espírito está lá para trabalhar, e ele não vai trabalhar só. A Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, quando Deus de repente começa a dar origem, a dar sentido àquilo que não tinha forma e aquilo que era vazio. A origem e o sentido que Deus vai começar a dar, vai sair da sua palavra, da sua boca, quando Deus vai dizer: haja luz, houve luz. Haja água, houve água. Haja terra, houve terra. Haja divisão entre os mares, houve divisão. Haja animais, houve os animais. Haja lua, houve a lua. Haja noite, haja dia. Tudo vai sair da sua boca, ou seja, Deus vai lançar a sua palavra para gerar alguma coisa naquilo que não tinha forma e naquilo que era vazia. Ou seja, Deus vai criar a humanidade, mas Ele não vai criar só. Quando Deus vai criar o homem, a Bíblia diz que Deus pega do barro, e quando Ele começa a modelar, Ele olha para mais 2 que estavam do seu lado, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu entendo que os 3 estavam na criação do homem. O Espírito de Deus repousava sobre a face das águas, e Jesus era o verbo que saía da sua boca, inspirando Deus. Haja luz, haja água, haja terra, haja mares, haja os animais. E na hora de fazer a gente, na hora de fazer o homem, Ele olhou os 3 e Ele olhou os 2 e disse: façamos como? Façamos ele a nossa imagem e semelhança. Então como é que esse projeto vai ser feito? Vai ser feito na nossa imagem e semelhança. Como é que a gente vai trabalhar neste barro? Vai trabalhar no projeto dos 3, ou seja, todo homem tem seu DNA, os 3, todo homem tem em si o trabalhar dos 3, a criação do homem não é em vão. Quando Eclesiastes diz, quando os 3 estão trabalhando de acordo, o cordão não se quebra, em Eclesiastes ele estava dizendo, tudo que Deus criou não pode ser frustrado, tudo que Deus fez não pode se quebrar, tudo que Deus fez
não pode ir por água abaixo. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava 2 glória a Deus. Sabe por quê? Porque a sua vida não pode ser frustrada, teu ministério não pode ser destruído, teu casamento não pode ser destruído, tua chamada não pode ser destruída, tua casa não pode ser destruída. Por quê? Porque lá dentro tem o DNA dos 3. Está dizendo aqui, quem construiu foi o Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Então esse projeto não pode falir, não pode se frustrar e não pode ser arruinado. Porque esse projeto não foi qualquer um que fez. Veio do barro, mas foi ele que fez. Veio do pó da terra, mas foi ele que fez. O importante não é de onde veio, o importante é quem fez. O importante não é de onde saiu, o importante é quem levantou. O importante não é onde mora, o importante é quem é com ele. O importante não é onde habita, o importante é quem está tomando conta do projeto. O importante é quem financiou o projeto. O importante é quem patrocinou o projeto. Quem está fazendo é os 3. Mas é de barro, mas foi os 3 que fez. Mas pode se quebrar, não se quebra, porque os 3 que fez. Imagine a cena, Deus fazendo o homem, as pernas, os braços, os dedos, os olhos, a boca, o nariz e os cabelos, e Deus começa a fazer o físico, e de repente Deus sopra o seu sopro de vida no homem, e o homem ganha fôlego de vida, e o homem começa agora a viver. Imagina Lúcifer do inferno, como ficou furioso, porque Lúcifer sabe que ele também foi feito pela mão de Deus, mas quando ele se soberbeceu, ele foi expulso do céu. Quando ele vê Deus fazendo um novo projeto, e ele vê Deus fazendo um projeto de barro, diferente do que era ele, diferente do que ele foi feito, de pedra rara, de rubi, de anjo brilhante. Quando ele vê Deus pegando barro e dizendo, é do barro, é do pó que eu vou fazer um novo projeto. Imagina a cara feia que o diabo fez do inferno. Eu imagino que o diabo começou a pensar, não acredito. Depois que ele me rejeitou, ele está pegando um barro para te adorar. Qual é o intuito de Deus de pegar um barro? O que é que Deus quer com esse pó? E de repente, quando o homem estava feito, imagina o diabo pensando na sua cabeça, ele até fez, mas eu vou destruir. Eles até fizeram, mas eu vou destruir. Eles até trabalharam junto para fazer esse projeto, mas eu vou destruir. A queda da humanidade, a queda do homem lá no Éden, não foi em vão. O diabo sempre quis destruir o projeto que Deus fez. O diabo sempre pensou em destruir aquilo que Deus criou. O diabo sempre quis derrotar aquilo que é projeto de Deus. E no Éden a sua vontade foi nada menos, nada mais que isso. Quando o diabo usa a serpente para lubridiar Eva, enganar a mulher e fazendo a mulher comer do fruto e Adão assim também comer, o diabo queria destruir aquilo que Deus fez lá no Gênesis, lá no começo. E quando ele percebe que mesmo depois do homem ter pecado, Deus não pegou a sua obra e destruiu com as próprias mãos, o que o diabo queria era, depois que ele perceber que esses homens não valem de nada, que eles são falhos, que eles são pecadores, que eles estão corrompidos, que eles são homens maus, ele vai se arrepender. E o que é que ele vai fazer? Assim como um olheiro desfaz um barro com as próprias mãos, ele vai desfazer tudo que ele fez com as próprias mãos e vai se arrepender de ter feito esse homem. Mas Adão e Eva saíram do Éden, mas Deus não destruiu o seu projeto. Deus não destrói projeto que ele faz. Isso explica-se porque o diabo ainda está por aí, porque o diabo ainda existe, porque Deus não destrói nada que ele faz. Deus não destruiu o projeto que ele fez lá no Gênesis. Deus simplesmente restaurou aquilo que ele fez.
Lembra que eu disse que ainda que alguém queira resistir contra 3, não consegue resistir, porque o cordão de 3 dobras não se quebra. O cordão de 3 dobras é isso, é o trabalhar dos 3, aquilo que os 3 trabalhou, aquilo que os 3 aconselhou, e aquilo que os 3 criou, ninguém pode quebrar, nem o diabo do inferno, nem os capetas que se levantam. Deus estava dizendo: ninguém vai quebrar o que eu fiz. Eu vou restaurar aquilo que eu fiz. Eu vou dar uma nova vida àquilo que eu fiz. Eu vou dar um novo sentido àquilo que eu fiz. O diabo não parou com o seu propósito de destruir o que Deus construiu. Se você for olhar o livro de Gênesis, o papel do diabo sempre foi frustrar o que Deus fez. E a visão dele é o homem, o homem, o homem. O homem, destruir o homem, destruir a moral do homem. Você for perceber todas as escravidão que Israel viveu, tanto a do Egito quanto a da Babilônia, você vai ver que o diabo queria destruir a moral do projeto de Deus. Israel é um projeto feito da mão de Deus. O diabo queria destruir. 450 não foi o suficiente para destruir um cordão que Deus criou. Os açoites de Faraó não foram o suficiente para destruir o trabalho que Deus construiu. Nem o propósito de Nabucodonosor na Babilônia foi capaz de destruir o projeto de Deus. A Bíblia diz que Nabucodonosor levantou uma estátua imensa. Sabe qual era o projeto da estátua? Fazer toda a humanidade se prostrar diante dela. E a Bíblia diz que muita gente se prostrou. O diabo queria ver todo o trabalho de Deus ir por água abaixo. O diabo queria ver o homem destruído. Uma geração prostrada diante de uma estátua. Mas lá no fundo havia 3 remanescentes, mostrando que aquilo que Deus constrói, ninguém pode quebrar. Oh, glória a Deus. Diga para teu irmão: eu sou um remanescente de pé. Diga para ele: eu sou um remanescente de pé, mostrando que aquilo que Deus criou, ninguém pode destruir. Diga para ele: eu sou um remanescente de pé, mostrando que na minha casa o diabo não vai destruir o projeto de Deus. Diga: eu sou um remanescente de pé, mostrando que o meu filho, a minha família, o meu marido, a minha parentela não vai ser destruída pelo diabo enquanto eu permanecer de pé. Você não pode se prostrar, sabe por quê? Porque Deus não permite o seu projeto ser destruído. Você não pode se prostrar, sabe por quê? Porque Deus não pode ser envergonhado pelo diabo. O diabo esperava um grande número de gente se prostrando, ele viu, mas 3 foi o suficiente para lançar o seu projeto por água abaixo. 3 foi o suficiente para frustrar os planos do diabo. 3 foi o suficiente para o nome de Deus ser glorificado. 3 foi o suficiente para o nome de Deus ser exaltado. 3 foi o suficiente para Nabucodonosor ser envergonhado. 3 foi o suficiente para Deus mostrar a sua glória para Israel. E nessa noite aqui, 3 é suficiente para Deus fazer grandes coisas nesse lugar. Deus vai te exaltar nessa terra, porque o projeto dele não pode ser envergonhado. Aplauda o Senhor bem forte. O seu projeto continua de pé. Quando Misael, Ananias e Azarias estavam de pé, quando a estátua estava erguida, Deus estava dizendo para o diabo: sua tentativa foi em vão. O meu projeto continua de pé. Sabe quando o diabo pinta e borda para te ver cair?
para te ver derrotado? Sabe como o diabo ciranda? Sabe quando o diabo inventa? Sabe quando o diabo tenta? Sabe quando o diabo arma uma cilada? E aí no final de tudo, você vem para um culto desse, todo arrumado, todo bonito, toda bonita, para adorar o nome do Deus vivo, e no final do culto, Deus quebra o jugo do diabo, e você sai daqui dando glória a Deus. O diabo sai derrotado, e Deus continua dizendo: o meu projeto continua me adorando, o meu projeto continua indo à igreja, o meu projeto continua me glorificando, o meu projeto continua sendo meu servo e minha serva. O diabo, uma vez ele tentou negociar com Deus acerca de Jó. Ele disse: eu vou tocar nele, ele vai te negar. Deus disse: é o meu projeto, ele não vai me negar. O diabo disse: eu vou mostrar que o teu projeto não tem valor. Deus disse: toca, só não toca na alma dele. O diabo tocou em tudo que Jó tinha, e o projeto de Deus continua adorando. O diabo tirou os filhos de Jó, e o projeto de Deus continua adorando. O diabo tirou a riqueza de Jó, e o projeto de Deus continua adorando. O diabo tirou a fazenda, tudo que Jó tinha de direito, e o projeto de Deus continuou adorando. No final de tudo, Deus restituiu tudo a Jó em dobro, e mostrou para o diabo que o projeto dele não pode ser destruído. Você só está aqui porque o projeto dele não pode ser destruído. Você só veio a esse culto porque Deus está testificando: meu projeto não pode ser destruído. Porque aquilo que os três fizeram, ou seja, o Espírito trabalhou, o Filho aconselhou e inspirou o Pai, e o Pai criou. Aquilo que os três trabalharam para fazer juntos não pode ser destruído jamais. Por isso que Salomão está falando um mistério aqui. Ele está dizendo: o cordão de 3 dobras, ele não pode se romper, ainda que alguém tente resistir contra ele, ele não pode ser destruído. Pegaram Misael, Ananias e Azarias, quando perceberam que eles não iam se prostrar diante do diabo, amarraram suas mãos, amarraram seus pés, enlaçaram os três com uma corda juntos, e Nabucodonosor disse: joga na fornalha, porque não presta. O diabo então viu uma chance: já que eles não se prostraram diante da estátua, ainda assim verei o projeto de Deus sendo destruído dentro da fornalha. Porque se não foi destruído se prostrando, vai ser destruído dentro da fornalha. A Bíblia diz que amarraram eles uma corda e lançaram na fornalha. E quando a fornalha começou a pegar fogo, a Bíblia diz que quem jogou morreu queimado. E Nabucodonosor e todo mundo percebeu que dentro da fornalha tinha um 4º homem passeando com ele na fornalha. Peraí, quando a gente olha o texto, a gente percebe que o texto vai dizer que amarraram ele, laçaram ele e jogaram eles amarrados na fornalha. Mas quando eu olho eles dentro da fornalha passeando, eu percebo que a corda que amarrava Sadraque, Mesaque e Abidnego foi queimada e partiu, porque o fogo queimou a corda, mas não queimou os servos de Deus que estavam dentro da fornalha. Oh, glória a Deus, aleluia. Esta noite o cordão de Deus não parte, porque ele é inquebrável. A única corda que vai quebrar esta noite é o laço do diabo, porque Deus veio para desfazer as obras do dia. Você pode abrir a boca para glorificar o nome do Eterno? Você pode adorar ao nome dele? Fique de pé, por gentileza. Fique de pé. Eu estou sentindo a presença dele aqui neste lugar. Eu estou sentindo a presença dos três aqui neste lugar.
Há um projeto sendo feito aqui nesse... O trabalhar de Deus está sendo feito. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Cordas vão se quebrar. Amarras vão ser desfeitas, laços vão ser partidos, porque o poder de Deus vai quebrar as cordas do diabo, mas o cordão de 3 dobras não quebra esta noite. Segure na mão do irmão que está do seu lado, segure na mão dele. O sentido do número 3 é muito forte na sua vida. A Bíblia fala do número 3 desde o princípio das Escrituras. 3 foram os filhos de Noé que ficaram encarregados de povoar este mundo após o dilúvio. Abraão, no dia que Sodoma e Gomorra foi destruída, ele viu 3 anjos antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Os 3 amigos que Jó tinha vieram consolar ele no dia da sua dor. Foram 3 amigos que consolaram Jó. Daniel orava 3 vezes ao dia, e durante o dia ele orava 3 vezes. O templo de Salomão foi construído em 3 partes: alto, local santo e santo dos santos. 3 também foram os magos que vieram visitar a Jesus no dia do seu nascimento. Quando Jesus completa 30 anos de idade, a Bíblia diz que ele dá início ao seu ministério. E seu ministério durou quantos anos? 3 anos de cura, milagres e maravilha. No dia que ele morreu no Calvário, a Bíblia diz que ele ressuscitou ao 3º dia para te dar a salvação. Então os 3 esta noite estar trabalhando. Receba o poder de Deus, receba o poder dos 3. O cordão de 3 dobras não se quebra, o projeto de Deus não se quebra. Clame aos 3. Clame ao Espírito de Deus. Clame ao Pai. Clame ao Filho, clame ao Espírito de Deus. Clame, 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 clame ao Filho, clame ao Espírito. Minha irmã, muito forte os 3. A Bíblia diz também, missionário, que Abraão caminhou 3 dias antes de chegar no monte para sacrificar o seu filho Isaque. E os 3 estão aqui. Cada dia desse representava uma caminhada. E você vai completar também as 3 semanas aqui. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Meu Deus e meu Pai, nós clamamos pelas famílias, nós clamamos pelos casais, nós clamamos pelos filhos, nós clamamos por uma restauração, nós clamamos por um milagre, nós clamamos por uma resposta, nós clamamos por um abraçamento de um fogo dentro dessa família. Ó meu Deus, e que haja mudança, que haja transformação. Vai clamando, igreja, pela sua família. Estamos fazendo